Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VeraCast. Eu sou a Marcela Varani e você já imaginou como nós podemos usar a tecnologia para transformar a jornada do paciente e, em tempo real, ter acesso aos principais dados, marcadores de saúde para a otimização de todo o atendimento? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas é uma das maiores novidades do Veracruz Hospital, o Command Center. Para entender mais sobre essa grande novidade, eu conto aqui hoje com a Mariane Figueiredo, que é coordenadora do Command Center. Como vai? Bem-vinda ao VeraCast. Obrigada, prazer estar aqui. É um prazer recebê-la também. Está comigo a Ana Carolina Ferreira Lopes da Cunha, que é supervisora do Command Center. Como vai, Ana Carolina? Tudo bem, Marcela. Obrigada pelo convite. Tudo bem, é um prazer também recebê-la aqui, viu? O uso da tecnologia na medicina a gente vem acompanhando, né, cada vez maior. Algumas ferramentas estão sendo popularizadas, análise de dados, IA, né? E o Command Center está chegando justamente nesse momento para transformar ainda mais o que se chama de jornada do paciente. Então, eu já queria começar nosso programa hoje entendendo exatamente que tecnologia é essa, Mariane. O Command Center no Hospital Veracruz foi pioneiro dentro dos hospitais de Campinas, né? E hoje a gente é um setor, né, como o próprio nome diz, ele é uma central de comandos. Então, a gente monitora em tempo real todos os dados do paciente, desde o momento que ele chega até o momento da alta dele. Então, por exemplo, a gente monitora o tempo que ele é atendido pelo médico, desde o momento que ele retira a senha. Então, a gente tem um tempo acordado já, né? E a gente tenta não extrapolar o tempo, para que todos os pacientes sejam atendidos rápido, né? A gente otimiza ali o tempo dos pacientes. E por que ele é considerado o cérebro central do hospital? O que exatamente ele faz? Eu falo que ele é um cérebro porque ele pensa, ele age e ele ordena, né? Assim, como se fosse um cérebro mesmo da gente, né? Então, hoje, são tomadas de decisões que a gente tem que ter ali, né? A gente prevê alguns problemas, a gente consegue prever alguns problemas. Então, e assim, não é só o monitoramento dos indicadores em tempo real, né? A gente não fica só olhando para os televisores. A gente tem que discutir, né, para ver o que vai ser impactado para cada paciente, né? Então, a gente está ali... viu o resultado, saiu o resultado do exame, não saiu, quanto tempo está aguardando para sair, para onde esse paciente vai ser alocado dentro do hospital, qual a melhor vaga que ele vai. Então, tudo isso é discutido ali dentro da central, né? Só que tem que ser tomadas de decisões rápidas, né? Porque é a vida do paciente que está ali. Então, é isso que a gente mais faz ali dentro, né? Tudo isso vai impactar muito, né, na experiência do atendimento. A gente usou o termo jornada do paciente, Ana Carolina. O que exatamente isso quer dizer? Então, como a Mari comentou, a jornada do paciente acontece desde o momento em que ele chega na instituição, né? Até o momento da alta. Alguns pacientes vão ter uma jornada mais breve, que são os casos de pronto-socorro, e alguns vão ter uma jornada um pouco mais longa, paciente que precisa de um procedimento cirúrgico ou permaneça em uma internação conosco lá no Hospital Veracruz. E com o Command Center, como é que funciona essa jornada? O que muda nessa jornada? Muda tudo, para falar a verdade, porque a gente começa a monitorar desde o momento em que o paciente dá a entrada no hospital. Na triagem ainda. Antes disso, na verdade. O paciente entrou no pronto-socorro, ele retirou a senha, a gente já começa a acompanhar ele ali em tempo real e consegue ter uma visualização de cada etapa do processo que ele está passando. Então, como você comentou, o tempo de triagem, o tempo de atendimento médico, e além desse acompanhamento, a gente tem algumas metas que são extremamente importantes para que esse atendimento seja feito com eficiência e segurança, né? Uma delas, que eu acho que é uma das principais do nosso pronto-socorro, é o atendimento médico em 15 minutos. Então, a gente estipulou, né, essa meta, que foi um desafio inicial para a instituição. Então, a gente estipulou próximo, meados ali de outubro, que 80% dos atendimentos médicos tinham que ser
tinham que ocorrer em 15 minutos. E nós estamos atingindo essa meta e, assim, de maneira... Tinha uma meta, então, de atender mais rapidamente uma grande parte, aí, a maioria, vamos dizer, né, dos pacientes. Isso, a gente determinou uma meta de atendimento médico em até 15 minutos. E nós estamos atingindo mais de 80% desde outubro. E, assim, isso é muito importante para a segurança do paciente. Garante que ele vai ter um atendimento médico breve e não só o atendimento inicial, mas o Command Center ele consegue acompanhar, como eu falei, todas as etapas do processo. Então, foi solicitado um exame, a gente consegue acompanhar se esse exame está sendo realizado dentro do tempo esperado ou se esse exame se por alguma razão vai exceder o tempo determinado para que esse exame ocorra, como que a gente pode fazer para que não tenha um gargalo no atendimento desse paciente e ele fique um tempo maior do que é o ideal na instituição, né? Para que não tenha nenhum risco para ele, na verdade. Para as pessoas que nos acompanham entenderem, então é como se vocês tivessem, como não, né? Vocês têm um software que reúne todas essas informações, vai gerando relatórios e abastecendo aí todos os dados com relação a essa jornada do paciente, é isso? Isso, a gente vê na tela, né, os gráficos e a gente consegue ver, né, nas cores o que está acima do tempo, o que está abaixo do tempo e a gente consegue tomar ações e ter ações imediatas para isso. Né? Então, dá um respaldo, inclusive, para o médico, para o profissional que está ali no atendimento, tem um tipo de suporte para ele nesse sentido também? Com certeza, porque o Command Center, ele garante que a equipe médica possa ficar voltada para o cuidado do paciente, porque os indicadores, os dados e toda a trajetória do paciente na instituição está sendo analisado pelo Command Center. Então, é muito importante que o médico consiga ficar focado totalmente no cuidado e na assistência do paciente. Fica claro para mim que há uma otimização mesmo, né, dessa jornada, dessa experiência do paciente ali no atendimento. Vai tornando também, embora a gente esteja falando de tecnologia, vai tornando essa experiência ainda mais humana, né, deixando o paciente ali também no centro da atenção, ele não apenas como um coadjuvante, mas um protagonista também desse processo dele, né? Você já falou bastante da redução do tempo de atendimento. Que outras vantagens essa tecnologia traz para o atendimento? A gente consegue ter um atendimento personalizado para o paciente. Por exemplo, se chega um paciente oncológico no pronto-socorro, né, um paciente que está debilitado, um paciente, na maioria das vezes, que está sem imunidade, né, não pode ficar muito tempo ali. Esse paciente, lá no Command Center, a gente tem um aviso sonoro que, a partir da classificação dele, né, no pronto-socorro, a gente tem um aviso sonoro que esse paciente chegou. A partir daí, as equipes de oncologia já descem no pronto-socorro para avaliar esse paciente. Né? Então, otimiza o tempo dele ali, otimiza a avaliação dele, né? E aí a gente transfere ele, né? Direciona ele para melhor acomodação. Então, eu estou entendendo que ele antecipa a necessidade desse paciente, Exato. A equipe já entende o que exatamente esse paciente precisa e aí já são tomadas decisões a partir dessas informações, é isso? Exatamente. Sim. Isso garante mais segurança, inclusive, no atendimento, né? Sim, com certeza. E a gente falou bastante de pronto-socorro, mas também o Command Center, na verdade, ele vai acompanhar toda a instituição, né? Então, ele consegue dar um atendimento personalizado para os pacientes, como a Mari comentou, e a gente consegue não só focar no processo de tratamento que ele está passando, mas sim no indivíduo. Por um exemplo, os pacientes que estão internados no hospital, eles têm acesso a um aplicativo que eles conseguem solicitar tanto auxílio da enfermagem quanto da equipe de operações, e o Command Center acompanha esses atendimentos, essas solicitações, se elas realmente estão ocorrendo, se estão ocorrendo dentro do prazo que foi determinado. O paciente ele pode fazer uma avaliação de experiência, né, da internação. O Command Center vai acompanhar essa avaliação de experiência e, se tiver algo que ele relatou que pode melhorar, o Command Center direciona isso para o líder da área,
que vai até o paciente, faz um acolhimento, e isso possibilita que a internação seja uma melhor experiência para o paciente, Então, né? você citou o pronto-socorro, citou a internação, diferentes áreas do hospital, Sim. todas as áreas, a gente pode dizer assim, têm acesso a esses dados? Sim, todas as áreas têm acesso aos dados. Claro que cada área vai ter um acesso referente à sua demanda de cuidado, né? Não são todos os dados que são expostos para todas as áreas. A gente tem algumas restrições. É uma preocupação hoje em dia, né? A gente fala de Sim. segurança de dados, né? Isso também é uma tranquilidade, vamos dizer assim, para o Sim, paciente com nesse certeza. sentido. São dados muito específicos, não é mesmo? Aí quando a gente fala de histórico de exames, procedimentos hospitalares, coisas que já foram realizadas ali, isso também fica armazenado e serve como uma informação numa próxima ida do paciente ao hospital? Exatamente, fica armazenado. Como a Mari comentou, a gente tem um cuidado bem personalizado. Ela citou o exemplo da oncologia, então eu também vou continuar nesse exemplo para ilustrar para vocês. Se um paciente ele está seguindo com acompanhamento na nossa clínica, nosso centro, né, de oncologia, que é externo à instituição, e por alguma razão ele precisa passar no nosso pronto-socorro, o médico do pronto-socorro consegue ter acesso a todas as informações de cuidado que ele teve, exames que ele realizou, medicação que ele está fazendo uso, para que não tenha nenhum desperdício, nem de tempo, nem de energia para esse paciente, né? Então, ele pode otimizar exames, enfim, isso vai tornar a jornada mais segura e mais eficiente. E é interessante porque isso facilita, inclusive, a experiência da equipe médica, né? De todos os profissionais envolvidos ali no hospital, não é, Mariane? Sim, a equipe médica, hoje eles estão muito engajados, né, nesse sistema, que assim, eles sabem que a gente não está monitorando eles, né, a gente está monitorando para que o paciente seja o centro da atenção ali, né, para ele conseguir ter uma melhor experiência, né? Então, assim, qual paciente que não gosta de chegar no pronto-socorro, ser atendido em 15 minutos, e ir embora para casa, né? Eu vou te dar uma receita e ir embora para casa. Ou ele chegar, precisar ser atendido em 15 minutos, fazer uma medicação em até meia hora, né? Precisar fazer um exame e ele ter esse desfecho em umas 2 horas, né? Ou até menos, né? Então, a gente acompanha para isso, né? Para que a experiência do paciente seja melhor, para que seja mais eficiente, tanto para o paciente quanto para as equipes, né? Então, hoje no Hospital Veracruz, às vezes a gente tem lá na central um número enorme de pacientes. Quando você passa no corredor do pronto-socorro, você não vê esse número de pacientes, porque está tudo muito comandado, muito orquestrado, né? Então, todos os pacientes sabem para onde vão depois, e todos os processos têm o tempo definido, né? Então, para aquilo ocorra aquele ciclo mesmo, né? E aí, se precisa da vaga, ele vai ser direcionado para o leito, também pelo Command Center. Eu imagino que isso deva gerar, inclusive, uma otimização de recursos, né? Com certeza, a gente consegue ter uma visão geral de todos os recursos que a gente tem na instituição. Então, isso possibilita que o Command Center faça até uma análise de capacidade e demanda e que a gente consiga otimizar recursos, otimizar a equipe, otimizar tempo, para que quando esses recursos forem necessários, eles sejam utilizados da melhor maneira possível e estejam disponíveis. E o Command Center, ele contribui aí numa melhoria contínua, né, dos processos no hospital, na análise de dados também, Mariane? Isso. A gente monitora em tempo real, né? Então, hoje, um dos pilares do Veracruz, né, é a questão da melhoria contínua, né? Então, o Command Center, ele não é só uma inovação tecnológica, né? Ele é uma estratégia, né, para... uma estratégia necessária, né, para que o paciente fique no centro do cuidado, né? Então, hoje a gente entende que a gente tem as nossas metas e isso é revisto, isso é monitorado e, assim, é feita muito treinamento com as equipes,
né? As equipes sabem o que estão fazendo, o porquê estão fazendo. Eu ia te né? perguntar isso, inclusive, a implementação deve ter pedido aí, requisitado bastante preparo da equipe, né? Você está usando Verdade. tecnologia, você está fazendo cruzamento de dados, de informações. Com a equipe assistencial é difícil, porque eles acham que a gente, né, no começo achava que a gente estava monitorando eles, né? Mas não, a gente está monitorando os serviços para que ocorram nos tempos certos, né? Mas isso de pouco em pouco, É né? um Uma trabalho. cultura, é um trabalho contínuo, né? Uma melhoria contínua, né? Então, até a minha equipe, né, que está lá com a gente, olha, agora a gente precisa focar nisso. Então, a gente tem, né, os momentos que a gente conseguiu focar em cada indicador e hoje a gente já consegue ter um todo, né? Hoje a gente já consegue, dentro de várias telas, a gente tem 8 telas de televisões, a gente tem mais de 12 telas de computadores, que a gente consegue monitorar esses indicadores, né? E aí a equipe já tem um olhar muito treinado para isso, né? Para conseguir ter as ações, as tomadas de decisões rápidas. Você trouxe o exemplo do paciente oncológico, vocês falaram do pronto-socorro, da internação, mas se puder trazer também outros relatos aí de casos onde houve o uso do Command Center e que isso foi muito relevante, auxiliou nessa experiência, nessa jornada do paciente, pode exemplificar para a gente? O paciente com uma dor torácica, né? Então, ele já tem um código lá na retirada da senha que ele já aperta como dor torácica. Nesse momento, eu já tenho essa visão no Command Center, a gente já avisa, a gente avalia já a vaga para esse paciente na unidade coronariana, a hemodinâmica já está ciente que esse paciente chegou. Então, assim, só dele apertar uma senha no pronto-socorro, a gente já consegue monitorar os passos dele para que ocorra em menos tempo possível para conseguir ele salvar a vida desse paciente, né? Porque realmente pode ser um infarto, né? E ele pode precisar de algumas intervenções ali de emergência. Então, a gente já consegue monitorar esses casos. Então, a gente já teve muitos casos de dor torácica que teve um desfecho favorável por causa desse acionamento do Command Center às equipes. Então, antes mesmo dele ter um diagnóstico, dele passar pelo médico, dele fazer um exame, já há uma equipe em alerta ali sobre aquilo que ele pode precisar, né? Exatamente. Já fica todo mundo de sobreaviso. Exatamente. É muito interessante, né? Para a gente concluir, eu queria que vocês falassem um pouco isso, sobre essa cultura de dados, sobre esse uso da tecnologia a favor justamente da humanização, né? Para melhorar toda essa experiência na área da saúde. O que vocês podem trazer a respeito disso? Hoje, igual, né, a Carol falou, a gente tem um sistema beira-leito que ele pode fazer uma solicitação para a enfermagem sem ter que tocar a campainha e sem a enfermagem ir. Então, assim, vamos supor que a enfermagem, que o paciente está sentindo uma dor e precisa de uma medicação. Antes da enfermagem ir lá e ver o que ele está querendo, se ela visualiza ali no computador o que a paciente pediu, ela já vai com a medicação. Então, isso otimiza os recursos, né? Otimiza a parte da enfermagem, né? Então, hoje a tecnologia, ela está muito a favor, né, do paciente. No pronto-socorro, né, a gente não comentou, mas no pronto-socorro a gente tem um NPS, né, que é o Net Promotion Score, que é uma avaliação mesmo que o paciente faz do serviço do pronto-socorro no Hospital Veracruz, né? E depois que a gente implantou o Command Center, né, com essa otimização e eficiência, né, porque não adianta ser só rápido, tem que ser eficiente também. A gente conseguiu aumentar consideravelmente o nosso NPS, né? Então, o nível de satisfação... O nível de satisfação tá do paciente do pronto-socorro melhorou muito. É porque é interessante o que você falou, né? Não é uma questão só de agilizar e fazer um atendimento ali corrido, né? Rápido. A pessoa tem que estar satisfeita com esse atendimento. Exatamente. Então, além de querer um serviço eficiente e rápido, a gente tem que focar na qualidade, na segurança e também na experiência do paciente, né? Porque ele é o centro do nosso cuidado. Muito interessante, gente. Obrigada, viu, Ana Carolina, pelas informações, por todo o conteúdo que você trouxe aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Mariane. Foi um prazer recebê-la no VeraCast. Obrigada, Marcela. Prazer. Gostou do episódio? Então curta, comente, compartilhe. Esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Eu vou ficando por aqui e te espero na terça-feira que vem, às 8 da noite. Até lá!